Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Boa noite, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um prazer, um privilégio ter novamente a sua companhia nessa noite em que nos reunimos, mesmo à distância, para adorar, prestar culto, louvar, engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para uma leitura inicial, uma leitura que nós faremos no Salmo de número 2. Salmo de número 2 será a leitura inicial nessa noite. Diz assim o texto sagrado: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor
e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Louvado seja Deus pela sua santa e preciosa palavra. Queridos, o texto aqui do Salmo 2, do Salmo que nós acabamos de ler, é um salmo messiânico, vai tratar a respeito do ungido de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu destaquei para que nós pudéssemos fazer um breve comentário nesse início de culto, nessa noite de quarta-feira, é o versículo 11, onde o texto diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Se você observar o versículo 11, verá que existe aqui não um conselho ou uma sugestão, mas existe aqui um imperativo, existe aqui uma ordem, de que nós devemos servir ao Senhor com temor e de que nós devemos nos alegrar nele com tremor. E é uma ordenança, um imperativo absolutamente necessário nos dias de hoje. Nos dias em que nós vivemos uma adoração fraca, trôpega, num dia em que o nosso temor e tremor diante de Deus se tornou algo tão corriqueiro, tão banal, que nós paramos muitas vezes de dar a devida atenção, o devido cuidado à reverência que devemos ao nosso Senhor. O texto que nós vamos trabalhar hoje, na primeira epístola de João, vai falar também um pouco a respeito disso. Então, nós não servimos ao Senhor, nós não adoramos ao Senhor da maneira como nós achamos que devemos servir, da maneira como nos é conveniente, de maneira nenhuma. Nós servimos ao Senhor da maneira como Ele quer ser adorado, da maneira como Ele nos deixou prescrito na sua santa palavra, com temor, com tremor, com reverência. Desde o início eu queria deixar essa pergunta a você. É assim que você tem vivido a sua relação com Deus? É assim que esse versículo te descreve? Você serve ao Senhor com os dons e talentos que Ele mesmo lhe concedeu, com temor e tremor, com toda a força do seu ser? Só você pode responder isso. Mas, lembre-se sempre, Deus sabe. Talvez os nossos outros irmãos, aqueles que convivem com você, talvez até mais próximos, não conseguem identificar isso, se de fato você tem sido um adorador. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, querido, eu queria convidar você a colocar sua vida diante de Deus. Eu farei o mesmo. Vou colocar minha vida diante de Deus. Vou pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, as minhas faltas, que Ele tenha misericórdia de mim, para que então Ele possa receber o culto que eu passo agora a prestar a Ele, de forma coletiva, ainda que online, mas para que Ele receba esse culto, que Ele receba o culto de um coração constrangido, de um coração arrependido, de um coração que tem consciência de que tem feito coisas que desagradam ao Senhor. Feche seus olhos, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Meu Deus e meu Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de nos debruçarmos na Tua Palavra e aprendermos mais de Ti. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, então nós precisamos, Deus, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que aquilo que vamos todos nós a partir de agora ler, debater, estudar, possa ser de fato, Deus, compreendido por nós,
possa ser de fato, Deus, aplicado em nossas vidas e possa, Deus, de alguma maneira trazer glória ao teu nome, porque esse é o fim absoluto, esse é o objetivo final, que o seu nome seja glorificado. Instrua-nos, Senhor, através da tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Tenha misericórdia de nós, Deus. Invista em nós, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos escolher os caminhos em que devemos andar, os caminhos que o Senhor nos indica dia após dia, e para que nós possamos errar, pecar, falhar cada vez menos. Essa é a nossa expectativa, o nosso anseio, o nosso objetivo. E nós colocamos essa oração diante do Senhor, pela mediação de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, querido, queria convidar você então a que vá até o texto de João, 1 João, capítulo 2, será o texto da nossa ministração nessa noite. 1 de João, capítulo 2. Nessa noite nós iremos trabalhar no bloco que vai do versículo 18 ao versículo 29. Então nós estamos em 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 29. Eu farei a leitura, por favor, você onde quer que seja, acompanhe com reverência, temor, tremor, a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós já oramos pelo estudo, pela iluminação do Espírito, então nós vamos desde já adentrar ao texto, aquilo que nós temos para compartilhar nessa noite. Reverendo Hernandes, no seu comentário a respeito desse texto, vai dizer que João havia acabado de submeter os seus irmãos a dois testes. O teste da moral, que era a obediência, e o teste social, a respeito do amor um para com os outros. E agora irá submeter os seus leitores ao teste doutrinário, ao teste a respeito da verdade e da mentira a respeito das coisas de Deus. Vamos caminhar então pelo texto e vamos ver aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João então começa esse bloco que tem um caráter de advertência, que tem um caráter de mostrar aos crentes da igreja do primeiro século, que são os leitores originais, né? Os destinatários originais da carta de João, ou das cartas de João,
a respeito das mentiras que estavam sendo pregadas naqueles dias, nas heresias que estavam sendo pregadas naqueles dias e que tentavam penetrar pela igreja. João então inicia o versículo 18 chamando seus leitores de filhinhos, naquele tom paternal, amoroso, ao qual nós já nos referimos a respeito deles nas semanas anteriores. E João então começa com uma sentença: já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. E ele vai repetir no final do versículo 18: já é a última hora. De que se trata essa última hora, queridos? Essa última hora, nós entendemos que João está falando aqui dos últimos dias, ou dos últimos tempos. São sentenças correlatas, similares. João está dizendo aqui do tempo que vai até a encarnação de Cristo no Novo Testamento, até o retorno de Cristo, até a volta de Cristo, até a parousia. Então, essa última hora compreende todo esse espaço de tempo, todo esse espaço da era cristã, do momento do seu nascimento até o momento da sua segunda vinda. É claro que quando nós vemos a última hora, nessa tradução, na nossa tradução, nos dá uma ideia de urgência, nos dá uma ideia de que isso acontecerá daqui a pouco, agora há pouco, mas nós devemos nos lembrar que esse texto foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Então, que última hora é essa? Que não chega? Que última hora é essa que tem 2000 anos? E sabemos lá quantos anos ainda teremos pela frente até que Jesus volte. Nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, que o tempo de Deus é diferente do nosso. A agenda de Deus é diferente da nossa. Nós devemos nos lembrar que 1000 anos para Deus é como um dia. Então, na nossa visão limitada de todas as coisas a respeito do reino de Deus, mas também a respeito do tempo, de como Deus trabalha com o tempo, de como Deus desenvolve os seus desígnios, os seus decretos, e de como Ele vai desenvolvendo isso ao longo do tempo para a sua própria glória. Nós não sabemos quando será, nós não sabemos quanto tempo ainda falta para que Jesus volte, mas nós sabemos que esse tempo já começou. Se houvesse um cronômetro marcando, e que nós pudéssemos clicar nele para que ele começasse a correr o tempo para a volta de Jesus, nós incluiríamos esse tempo. Então esse cronômetro já foi disparado, esse tempo já está acontecendo, se aproxima a volta de Jesus. Os sinais nos fazem crer nisso também. Os sinais que o próprio Cristo disse que aconteceriam nos últimos dias, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, na última hora. E ele vai dizer também que nesse espaço de tempo ao qual eu acabei de me referir, apareceriam muitos anticristos. Muitos anticristos têm surgido. E é mais um dos sinais de que a volta se aproxima. Esses anticristos, então, eles são os hereges, eles são espíritos, eles são pessoas que trabalham sob o mando, a ordem, as instruções de Satanás. Então, esses anticristos, eles têm pregado um falso evangelho, eles têm pregado a mentira, a fim de confundir as pessoas, a fim de fazer com que as pessoas não se convertam, a fim de fazer com que as pessoas não conheçam a sua situação caída, totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Então esses anticristos, eles já estão atuando. O anticristo no singular, a que ele se refere aí no começo, aí sim é aquele ser que a Bíblia retrata como sendo o anticristo, alguém que virá encarnado para, através de sinais e prodígios, fazer com que os crentes, para que haja uma grande apostasia, para que os crentes abandonem a fé. Assim como Deus encarnou em Jesus, nós cremos também que Satanás encarnará em alguém, e que esse alguém será um grande líder, e que conduzirá, iludirá, enganará a muitos. Contudo, antes que esse anticristo venha, muitos dos seus enviados
já estão por aí, já estão pregando evangelhos mentirosos, evangelhos falsos, desde o tempo em que João escreveu essa carta, perto do fim do primeiro século. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 2, porque o versículo 2 vai dizer que esses anticristos que já estão rodando por aí, eles saíram do meio da igreja. Olha que interessante, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, querido, esses anticristos que estão por aí pregando a mentira, grande parte deles saíram das igrejas, foram participantes de alguma igreja, estiveram em alguma igreja, ouviram o evangelho, mas, contudo, eles não eram escolhidos de Deus, eles não eram eleitos de Deus. Então eles saíram da igreja, eles se apartam da fé, eles são apóstatas, e eles então passam da condição de simples apóstatas para hereges, começando a pregar então doutrinas estranhas ao evangelho. Então eles pertenciam à igreja visível, a igreja que se reúne, mas eles jamais pertenceram à igreja invisível. Eles jamais tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E quando os seus frutos então começam a aparecer, porque pelos frutos é que nós conhecemos a árvore, quando os seus frutos começam a aparecer, a sua iniquidade, as suas mentiras, as suas heresias, então fica claro de que eles, apesar de estarem conosco durante algum tempo, de conviverem conosco durante algum tempo, eles não são dos nossos, porque se fossem dos nossos, estariam conosco. É importante fazer uma ressalva aqui. Nós não estamos falando aqui de desviados, no sentido restrito da palavra, porque desviado pode ser alguém que se afastou durante um tempo da igreja, mas que retornou. Um eleito de Deus, ainda que se afaste por algum tempo, ainda que ceda às concupiscências da carne, ele voltará, ele retornará. Nós temos como exemplo o filho pródigo. Então o eleito de Deus, ele retornará. Nós estamos falando aqui daqueles que desistiram da fé, daqueles que abandonaram a fé. Esses então, eles não são filhos da luz. Esses estiveram em nosso meio e por conta das suas atitudes hoje, que nós vemos hoje, pregando falsos evangelhos, falando mal da igreja, que é a noiva do Senhor, falando mal do próprio Senhor, e através de outras atitudes da vida em pecado, da maneira como se amoldaram ao pecado, a esse mundo, fica claro então, por esses frutos, que elas estiveram no nosso meio, mas que elas jamais foram dos nossos, jamais fizeram parte dos nossos. Todavia eles se foram para ficar manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 20, João vai dizer assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. A unção a qual João se refere aqui não é a mesma unção do Antigo Testamento. Os irmãos vão se lembrar que no Antigo Testamento algumas pessoas eram separadas por Deus, designadas por Deus para um determinado ofício, e que essas pessoas eram ungidas para esse ofício. A partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, e de que o Espírito Santo passa a habitar em nós, todos nós somos ungidos, nós temos o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, querido, nós agora somos feitos filhos de Deus, nós agora temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, essa unção do Espírito, faz com que todos nós tenhamos conhecimento da verdade, e só nós temos conhecimento da verdade. Então, quando você fica muito fácil de você compreender isso que nós estamos dizendo aqui. Quando você entrega a sua Bíblia aberta para um descrente, para um incrédulo, e diz a ele: lê esse texto aqui. E aí nós vamos falar, por exemplo, aqui de um texto onde se fala de idolatria, e de como Deus abomina a idolatria. E você dá o texto para aquele descrente ler. Aquele descrente vai ler
E os seus olhos passam por aquilo e ele não consegue compreender o que está escrito ali. E aí ele arruma uma desculpa, ou ele refuta o que você está dizendo com a verdade dele, com aquilo que ele crê, mas aquilo não faz sentido de forma a trazer mudança, a despertar mudança no seu coração. Temor de Deus e o abandono da idolatria. Por quê? Porque ele não tem a unção do Espírito. Porque ele não recebeu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem dá a iluminação. É o Espírito Santo quem ministra no nosso coração para que nós possamos entender e praticar as verdades eternas. Então, o mesmo texto que um descrente lê e ignora, quando você lê, quando eu leio, nós que temos o Espírito, nos causam repulsa, nos causam indignação, nos causam... nós abominamos aquela prática da idolatria, porque nós sabemos que aquilo entristece o nome de Deus, que aquilo envergonha o nome de Deus, que aquilo cria um nós vamos entrar nessa parte do aí, do anticristo, mas aquilo cria um anti-Deus, abre aspas, um anti-Deus, fecha aspas, é um concorrente, é alguém que quer se equiparar, se igualar a Deus, e nós sabemos que só existe um Deus, e por isso nos causa então tanta indignação, tanta repulsa, ver aquilo que as pessoas, que é tão claro e que o descrente não consegue enxergar. Kistemaker, John Stott, que são comentaristas idôneos, reconhecidos na teologia reformada, afirmam que todo crente é capaz de discernir a verdade do engano e refutar o falso ensino, no caso aqui de João, do gnosticismo e do docetismo, que eram as doutrinas pregadas aqui e as quais João tenta blindar os seus leitores. Versículo 1, João vai escrever assim: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, querido, João está dizendo aqui, olha, eu escrevo a vocês. Lembra que a gente falou semana passada? A Bíblia é escrita para crentes. A Bíblia quem tem a iluminação e a compreensão da Bíblia são os crentes. Então, quando João diz assim, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Esse antes aí, você pode entender como pelo contrário, ao contrário, ao invés disso, porque vocês sabem a verdade e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então João está dizendo em outras palavras aqui, olha, eu estou escrevendo isso a vocês, alertando a vocês, porque vocês conhecem a verdade, porque vocês já conhecem a verdade. Então, porque vocês conhecem a verdade, certamente vocês não darão ouvidos a essas falácias, a essas heresias que estão tentando penetrar pela igreja. Versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega ao Pai e ao Filho. Então, querido, essa pregação de que Jesus Cristo de que Jesus não é o Cristo, porque você sabe que Jesus é o nome de batismo, o nome próprio, né? E Cristo significa ungido, Messias. Então, Cristo é ofício, Jesus é nome. Então, aquele que nega que Jesus, filho de José, filho de Maria, é o Cristo, o ungido, o Messias aguardado, este é o anticristo, ou esse é um dos anticristos. Querido, negar que Jesus é o Cristo não é uma mentira. Negar que Jesus é o Cristo é a mentira, é a heresia. Por isso nós precisamos, João estava fazendo isso e eu faço agora com você também, nós precisamos nos blindar dos hereges, porque essa é a mentira suprema, essa é a mentira que destrói, ou que tenta destruir tudo mais, todo o evangelho. Porque no fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, reside toda a verdade bíblica, toda a verdade do evangelho. Se Jesus Cristo não é o Filho de Deus, de nada valeu o seu sacrifício na cruz. Porque se Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ele é um pecador como nós. E se ele é um pecador como nós, ele não, o seu sacrifício de maneira alguma atendeu à exigência de Deus. Então, querido, nós não podemos negligenciar essa verdade bíblica de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é
o próprio Deus, de que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Então, o que eu vou falar agora, eu vou falar com muito amor, como todo o resto, mas para que fique muito claro, quando nós falamos que nós não podemos dar ouvidos a pessoas que venham trazer falsos ensinos, isso é muito mais grave do que uma convenção social. Quando nós falamos assim, não abra a porta da sua casa, não coloque para dentro da sua sala pessoas que venham pregar para você uma doutrina que defenda que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é um ser iluminado, um profeta iluminado, alguém que recebeu uma unção especial para desempenhar o papel ao qual foi designado, ou que Jesus Cristo não encarnou de fato, não reencarnou de fato, ou qualquer outra dessas coisas que a Bíblia afirma. Se alguém vier bater no seu portão, tocar sua campainha para defender esse tipo de doutrina, querido, sequer abra a porta. Aí você vai dizer assim, mas pastor, talvez isso é deselegante, isso é falta de educação. Não, você pode receber essa pessoa ali no portão com muita educação, é nossa obrigação tratar todas as pessoas com educação, com respeito, com cordialidade, mas trazer essa pessoa para dentro da sua casa, querido, constitui um erro, porque essa pessoa ela vai pregar a verdade dela, aquilo que ela acredita, e aquela semente que ela lançar de alguma maneira vai ficar dentro do seu coração. Eu não estou afirmando que aquilo vai germinar e gerar e fazer com que você mude a sua concepção, a sua fé. Não é isso que eu estou afirmando, mas eu estou dizendo que a semente que aquela pessoa plantou, ela vai ficar no seu coração. Virbe, que é um comentarista bíblico, diz que quando nós trazemos pessoas assim para dentro das nossas casas, nós corremos o grande risco de fazer com que o nosso vizinho, que talvez não creia no Jesus Cristo da Bíblia, abra também a sua porta, porque essa pessoa que tocou a sua campainha pode dizer assim lá na porta do vizinho, aqui o seu vizinho aqui, o crente, o pastor aqui, a irmã crente aqui, abriu a porta, deixou eu entrar, eu falei com ela me recebeu lá, por que você não vai me receber? E aí talvez ela que não tenha ainda a compreensão, a maturidade espiritual necessária, ela possa então sucumbir a essa heresia. Então esse é o recado que a Bíblia nos traz. Sequer dê ouvidos, sequer abra a porta. Se você tiver a oportunidade de pregar do amor de Jesus para aquela pessoa, excelente, ótimo. Faça com que ela ouça você, mas não a ouça. Não tente ser sociável, educado, colocando em risco a sua casa e a casa dos seus vizinhos. Então, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Essa é a verdade absoluta que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo testifica a respeito disso, e é nisso que nós somos alicerçados. É nessa verdade bíblica que nós estamos então firmados. É nessa verdade que nós estamos firmados. Versículo 23 vai dizer assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então o versículo 23 vai falar a respeito daquilo que nega o docetismo, o gnosticismo, que é o fato de Jesus Cristo ser o Filho encarnado de Deus. Hoje aí da sua cidade vão haver seitas e grupos religiosos também pregando a mesma heresia do docetismo, influenciados que são lá nos tempos de João pelo dualismo grego, e isso vem passando de geração em geração até chegar à nossa porta, geralmente em dupla. Quem lê entenda, para nos pregar a respeito dessa heresia. Vamos avançar? Versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Vamos um pouco mais até o 26. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então João vai fazer aqui mais uma afirmação, mais um conselho para que os crentes da época, seus destinatários originais, e para todos nós que viéssemos depois, os crentes em Cristo,
permanecermos naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Permanecer na verdade do Evangelho. Porque se a verdade do Evangelho, o Evangelho da graça do Senhor Jesus, permanecer em nós, se nós vivermos o Evangelho, se nós praticarmos o Evangelho, se nós aprendermos e ensinarmos dia após dia a respeito do Evangelho, nós permaneceremos no Filho e no Pai. O Espírito Santo já habita em nós e nós permaneceremos então no Filho e no Pai. E o versículo 25 vai dizer: essa é a promessa que o Senhor tem para aqueles que permanecerem nele, a vida eterna. Essa é a suprema promessa daqueles que permanecerem nele, a vida eterna. O versículo 26 vai dizer que isso que ele acabou de escrever é para alertá-los a respeito daqueles que tentam enganá-los. Versículo 27, do 27 ao 29, ele vai abrir um outro bloco aí, escrevendo o seguinte: quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Ele está tratando aqui a respeito da unção que vem do Espírito Santo, da iluminação que vem do Espírito Santo, do conhecimento que só o Espírito Santo pode nos dar, assim como eu disse no início desse bloco. É o Espírito Santo que faz com que nós olhemos para esse livro e possamos extrair dele todas as verdades que nele estão contidas. Lutero escreveu que a Bíblia é um livro espiritual. Então, na carnalidade, nós não conseguiremos mesmo entendê-lo. Não conseguiremos. Então, por ser um livro espiritual, por ser um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus, que soprou o ruá de Deus no ouvido dos escritores, então, para que nós tenhamos a compreensão daquilo que está escrito aqui, nós precisamos também ser espirituais, nós precisamos ter a unção do Espírito, ok? É aquilo que Paulo chama de a loucura do Evangelho, a loucura da pregação, não é isso? Está retratado aqui no versículo 27. Duas pessoas olham para o mesmo texto, leem o mesmo texto, uma compreende, outra não. E nós estamos aqui falando de pessoas de diferentes graus de conhecimento, de sabedoria, mas também de pessoas de graus diferentes. Você pode colocar um erudito, você pode colocar um mestre secular, de alguma disciplina secular, e ele então não conseguirá ter a compreensão do que o texto diz, do que o texto bíblico diz, a menos que o Espírito fale ao seu coração. 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, quando ele se manifestar, nós temos aqui a convicção de que João está falando a respeito da segunda vinda, da parousia, do retorno grandioso, majestoso de Jesus Cristo, quando do seu retorno. Então, quando ele se manifestar, vigie para que você não tenha que se afastar dele envergonhado. Existem duas maneiras de se pensar esse afastemos envergonhados. Alguns dirão que o afastemos envergonhados aqui, João está tratando do joio e do trigo, lá do versículo 19. Eles saíram do nosso meio porque não eram nossos. Eles primeiro negaram a fé, depois negaram a comunhão com os irmãos e depois negaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 3 etapas que fica muito claro aí quando as pessoas a respeito da conduta dos anticristos, né? Daqueles que são anticristos. Eles vão se afastar da igreja, afastar da comunhão com os irmãos. Num segundo momento, eles vão se afastar da fé. Nós vamos começar a ver eles praticando ações que não condizem com a sua fé, com aquilo que eles diziam crer e seguir. E num terceiro momento eles começam a falar mal da igreja e falar mal do evangelho. Essas são as 3 etapas com as quais a gente consegue ter aí um retrato de quem são os anticristos. Anticristo, irmãos, anti significa contra ou que quer tomar o lugar de.
Então, quando nós lemos anticristo, são aqueles que vão contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo ou aqueles que querem tomar o lugar de Cristo, ok? Voltando aqui então, alguns vão defender que João aqui no final do versículo 28 está se referindo a estes. Então, quem se afastaria envergonhado da presença de Jesus quando do seu retorno seriam aqueles que apostataram, os que não terminaram sua caminhada, que não completaram a sua carreira, que não guardaram a fé, para usar aqui o texto de Paulo. Então, alguns vão defender que se trata disso, do joio que esteve durante algum tempo no meio do trigo. Eu prefiro acreditar na outra linha, porque João está escrevendo aqui para crentes. Então, eu entendo que aqui João está dizendo que não nos afastemos envergonhados na sua vinda, porque nós não desenvolvemos os nossos dons e talentos que Deus nos deu em prol, a favor do reino, para que o nome de Deus fosse glorificado, crescimento, a expansão do reino de Deus. Para todos aqueles que não labutaram, não trabalharam como deveriam na obra de Deus, naqueles que foram omissos, naqueles que se esconderam. Então, eles não vão perder a salvação não se perde, nós já falamos isso aqui várias vezes. Então, não se trata de perder a salvação, mas se trata de não conseguir desenvolver todo o potencial que você tinha para, através da sua vida, dos seus atos, trazer glória para o nome de Deus. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Deus te deu dons e talentos, e você faz parte de uma igreja, você é membro de uma igreja, você está arrolado em uma igreja, mas você se omite, mas você não trabalha, mas você não se dispõe, mas você não dizima, mas você não contribui, enfim, você vai perder a salvação por causa disso? Não. Se você é um eleito de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é salvo, você já está salvo. Mas você não desenvolveu tudo aquilo que poderia desenvolver para o reino de Deus. Então, eu creio que é disso que João está tratando aqui, para que tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. São os dons e talentos, né? O que você fez com os dons que eu te dei? Imagine você que Jesus Cristo no último dia chegasse a você. Nós estamos fazendo aqui apenas uma analogia, tá, irmãos? Uma ilustração, por favor. Que Jesus Cristo chegasse a você e perguntasse: o que você fez com os talentos, com o talento que eu te dei para guardar? E você vai virar e falar assim: eu escondi, bem escondidinho, estou te entregando exatamente o que o Senhor me deu. Estão entendendo? Então eu creio que aí se trata de nós não desenvolvermos todo o potencial que Deus nos deu para que isso revertesse em glória para o nome dele mesmo. E João vai terminar então dizendo no versículo 29: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se nós sabemos, se os leitores de João do primeiro século sabiam, e nós sabemos que ele é justo, e nós sabemos que ele é justo, então nós devemos praticar a justiça que vem dele mesmo, que é nascida dele mesmo. Então, se nós sabemos que ele é bom, nós devemos praticar a bondade que vem dele mesmo. Se nós sabemos que ele realizava boas obras para a glória do nome de Deus, do nome do Pai, nós devemos realizar boas obras para a glória do nome do Pai. E assim, consecutivamente, sucessivamente. Então, esse é o raciocínio de João aqui, fechando o versículo 29, fechando esse bloco do capítulo 2. Quais as conclusões e quais as aplicações práticas que nós podemos, então, tomar para a nossa vida? Querido, a primeira delas é que nós devemos viver vigilantes. Nós devemos viver vigilantes. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nós devemos viver como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a 1 minuto.
viver uma vida de santidade que agrade a Deus. Viver de uma maneira que, se Ele voltar agora, não existe mais nada, ou não existe nada que eu deveria ter feito e não fiz. Não há ninguém a quem eu devia ter perdoado e não perdoei. Não há ninguém a quem eu devesse ter pedido perdão e não pedi. Não há nenhum relacionamento que eu não tentei com todas as minhas forças restaurar. Então, nós devemos viver com a perspectiva de que Jesus vai voltar daqui a 1 hora, 1 minuto, porque pode ser que Ele volte daqui a 1 minuto. Então, já é a última hora. Olhos e ouvidos atentos a isso, queridos. E pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho, porque nós não sabemos quando Ele vem. Nós precisamos pregar o Evangelho. É urgente a pregação do Evangelho. A segunda aplicação para as nossas vidas é que os anticristos estão por aí. Os anticristos estão por aí. Eles conviveram no meio da igreja, eles se afastaram da igreja, eles se afastaram da comunhão, eles negam a fé em Jesus Cristo através dos seus atos, dos seus frutos. Depois eles começam a falar mal da igreja, começam a falar mal do Evangelho, começam a falar mal de Jesus Cristo. Essa é a sequência lógica que a Bíblia nos traz. A terceira lição é que nós não devemos ficar procurando quem são os anticristos. Esse era da igreja, saiu, aquele ali então. Esqueça isso, faça a sua parte, ore pelos irmãos, ore por todos, e Deus trará juízo à obra de cada um. Deus trará à luz a obra de cada um, e cada um dará conta de si a Deus no último dia. Quarta lição que eu gostaria de lembrar a vocês é de que quem nega o filho não tem o pai. Quem nega o filho não tem o pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas creem que algumas religiões, alguns grupos religiosos, de pessoas muito boas, muito amorosas, muito sinceras, adoram a Deus, mas não adoram o filho. Porque se adorarem o filho, adorarão só ao filho, não adorarão mais imagens de escultura, santos, enfim. Então, precisa ficar muito claro na minha mente, na sua mente, que quem não adora o filho não está adorando o pai. Quem não glorifica o filho não está glorificando o pai. Nós precisamos ter a convicção desse fato, querido. Nós devemos ter a certeza absoluta a respeito dessa verdade bíblica, de que só quem tem o filho tem a vida. Ah, pastor, mas eles são sinceros. Querido, sinceridade não é sinônimo de verdade. Sinceridade nem sempre pode ser aplicada em uma situação como essa. Se você, vou usar um exemplo que eu li de algum comentarista, não vou lembrar quem. Se você acorda às 2 da manhã com barulho na sua casa, pega a arma lá na gaveta da sua escrivaninha, do seu criado mudo, desce a escada e no meio da escuridão vê um vulto e dá um tiro naquela pessoa, aí você acende a luz, era seu marido, sua esposa, seu filho que estava ali. Você agiu com sinceridade quando pegou a arma e desceu. Era sincero, era lícito o seu desejo de proteger a casa. Mas o que isso redundou? Então, muito cuidado com essa questão da sinceridade. Ah, pastor, eles são sinceros, eles têm zelo por Deus. Tá, eles têm zelo por Deus, mas não com conhecimento, não com entendimento, assim como os judeus. Os judeus tinham zelo por Deus, Paulo tinha zelo por Deus, Paulo adorava tanto a Deus e queria de todas as formas trazer glória para Deus, que ele matou vários cristãos, assistiu à morte, o suplício de vários cristãos. Ele tinha zelo por Deus, mas não com entendimento, até que a graça, a misericórdia o alcançou, e ele então percebeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e de que Deus só é adorado em Cristo, e de que Deus só é glorificado em Cristo, e de que só há salvação em Cristo. Em Cristo. Nós podemos, assim como nós vemos, fazer sacrifícios, pensando com isso estarmos agradando a Deus. Nós podemos fazer campanhas, nós podemos fazer sacrifícios físicos, como o ascetismo, ferir nossos próprios corpos,
achando que nós estamos com isso agradando a Deus, subir escadarias de joelho achando que nós estamos com isso agradando a Deus. Querido, o que a Bíblia diz é que nós não estamos. O que a Bíblia diz é que nós agradamos a Deus quando nós aceitamos e adoramos o seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. É isso, é esse o ensino bíblico. É esse o ensino bíblico. E finalmente, a última aplicação que eu queria deixar para os irmãos é que, se nós sabemos que Ele é justo, nós devemos praticar a justiça. Então, mais do que um exemplo, porque Jesus Cristo não veio à Terra para ser só um exemplo para os cristãos, Jesus Cristo não veio à Terra para ser um mártir, Jesus Cristo não veio à Terra para ser um herói, Jesus Cristo veio à Terra para nos reconciliar com Deus. Ponto. Então, mais do que um exemplo, se nós reconhecemos e recebemos a justiça de Cristo, o nosso dia a dia deve manifestar essa justiça. Nós devemos ser santos porque Ele é santo. Nós devemos ser justos porque Ele é justo. Nós devemos fazer atos de caridade porque Ele fazia atos de caridade. Nós devemos viver uma vida de santidade porque Ele é santo. Nós compreendem? Essa é a lição aqui do versículo 29 e é a última aplicação que eu deixo para os irmãos. Então, muito cuidado com quem toca a sua campainha, com quem bate a sua porta, com quem você dá ouvidos. Muito cuidado com as heresias e vivam para a glória de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, a unção do Espírito. Nós devemos então brilhar a luz de Cristo no meio dessa geração corrupta, caída e tendenciosa ao mal. Ok, querido? Vamos ficar por aqui então. Eu gostaria de orar mais uma vez, orar pela sua vida, pela vida de sua família. E na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nos der graça, nós estaremos aqui entrando pelo capítulo 3. Feche seus olhos, vamos orar, logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor, porque mesmo impedidos que estamos da comunhão, da convivência com os irmãos, nós temos experimentado, Deus, dessa convivência online, dessa convivência a partir das mídias sociais. E somos gratos ao Senhor por isso, por ter nos disponibilizado esse meio para que nós pudéssemos então aprender mais do Senhor, para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos então prestar culto ao Senhor. E, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida de cada um que nos assiste nesse momento, que a Tua graça, a Tua misericórdia sejam derramadas de forma abundante sobre os lares que nos assistem e nos acompanham nesse momento, e que nós possamos ser, Deus, assim como temos falado dia após dia, que nós sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida do nosso irmão Josemar, que passará amanhã por uma cirurgia, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor acompanhe em todo momento essa cirurgia, que o Senhor, Deus, faça com que os enfermeiros e médicos que estarão envolvidos possam tratá-lo, Deus, com amor, com cuidado, e que dentro de poucos dias nós tenhamos notícia de que o nosso irmão Josemar já está em casa, em segurança, gozando de boa saúde, totalmente restaurado. Cuida da sua família, conforta, fortalece a sua família, para que eles também possam esperar no Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe em nome de Jesus a vida de todos os nossos irmãos da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em São Borja, todos os irmãos que nos acompanham em vários lugares desse país. Pedimos ao Senhor que nos guarde dessa pandemia, pedimos ao Senhor que preserve o emprego dos irmãos, o sustento dos irmãos, que o Senhor os assista em suas necessidades. Que nos dê, Pai, uma boa noite, uma noite de sono, uma noite de paz, um restante de semana na Tua presença. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria
com a esperança, a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já estamos na última hora, o dia se aproxima. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, querido, eu queria desejar a você então uma boa noite, um bom restante de semana, e se você puder e quiser, nos acompanhe no domingo a partir das 19 horas, quando estaremos então meditando na palavra do Senhor e prestando culto ao Senhor. Uma boa noite, muito obrigado, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.